Trabalhadores rejeitam a proposta patronal apresentada para os trabalhadores da indústria Irgovel. Acompanhe também um vídeo sobre a liberdade de expressão e o marco regulatório da comunicação no Brasil. A entrevista de hoje é com o educador Francisco Vitória. Ele fala sobre o 20 de setembro. No quadro cultural, conheça mais um artista local. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Os trabalhadores não aceitaram a proposta patronal de reajuste salarial da empresa Irgovel. A proposta não atende o pedido dos trabalhadores e o índice de reajuste é muito abaixo que o sindicato busca para a categoria. Confira todos os detalhes com o presidente do sindicato, Lair de Matos. Acompanhe. Os funcionários da empresa Irgovel rejeitaram a proposta da empresa para o dissídio coletivo de 2013. Na semana que passou, o sindicato esteve durante 2 dias lá na frente da empresa, esclarecendo os trabalhadores da proposta apresentada no primeiro dia e no segundo dia realizando a votação. Então, no segundo dia, que foi o dia da votação, 126 trabalhadores votaram contra a proposta patronal e apenas 8 votaram pela aceitação da proposta. A proposta da empresa era do pagamento de 8,4% de reajuste salarial e um piso de R$ 886. Esses números estão muito abaixo daqueles que o sindicato acordou com outros setores da indústria da alimentação. Por exemplo, na indústria do arroz, o reajuste foi de 10% para os menores salários. Para a indústria das conservas foi 10% para todos os trabalhadores. Na indústria de carnes foi 9% e na padaria 9,5%. Com isso, os trabalhadores avaliaram de que não deveriam aceitar aquela proposta, até porque para o piso salarial também a proposta era muito baixa, de apenas 10%, enquanto em outros setores o aumento do piso variou de 11% até 14%. Então a proposta da Irgovel de 8,4% para os salários em geral e de apenas 10% para os pisos foi rejeitada por absoluta maioria dos trabalhadores. O sindicato comunicou essa decisão dos trabalhadores para a direção da Irgovel e propôs nesta semana a realização de uma negociação para avançar esses números já apresentados. Cabe ressaltar que o setor do óleo no estado do Rio Grande do Sul é o que vem enfrentando maiores dificuldades para o acordo dos dissídios coletivos. Houve paralisação lá em Estrela e na semana que passou também os trabalhadores da Bunge de Rio Grande, na indústria de óleo Bunge, realizaram uma paralisação. Então o setor que está sendo mais difícil para fechar o acordo nesse ano está sendo o da indústria de óleo. Nós temos a expectativa de que as negociações avancem e que não seja necessário realizar a paralisação como foi feito em outras cidades. No entanto, se for necessário chegar a esse ponto, os trabalhadores já demonstraram que estão dispostos, inclusive, a paralisar suas atividades em busca de um salário melhor. Para obter mais informações, você pode acessar as redes sociais do sindicato ou também o telefone do sindicato, que é o 3225-3564, ou ligações para o celular 99686393. Trabalhador, fique atento ao andamento da campanha salarial 2013. O vídeo que vamos ver agora é sobre a liberdade de expressão e o marco regulatório da comunicação no Brasil. Diversas pessoas recitam o texto em cordel. Veja com a gente. A comunitária alto-falante, serviço social e cultural. Comunidade, gostaria de avisar a vocês que o posto médico está fazendo exame de filariose a partir das 8 horas da manhã. Por favor, não percam esse exame, é muito importante para a sua saúde. As suas jogadas
A liberdade de expressão é quando todo indivíduo, cada pessoa, tem o direito de falar o que quiser através dos meios que lhe forem mais convenientes e que essa informação chegue a quem essa pessoa quer que chegue a informação. Enquanto isso não existir para todas as pessoas, nós não vamos ter o direito à comunicação, nós não vamos ter a liberdade de expressão garantida no Brasil. Acho que o Brasil é muito grande para ter um padrão, né, norteador de estética, de conteúdo. Né? Acho que existe ainda uma oligarquia, né, da comunicação no país e que gera o famigerado fruto da desinformação, né? Ou da informação maquilada. Né? Não é falando de piriguete ou de classe C, ou suposta classe C, que você está falando com o Brasil inteiro. Você está falando de maneira caricata. Isso é um erro monumental. E enquanto tiver gente caindo, eles vão sobrevivendo disso. Mas é importante para a gente não cair nessa história. Né? Uma coisa que eu, inclusive, não consigo entender, por que é pautado nos meios de comunicação um padrão, né? Eu gostaria de ver, por exemplo, um nordestino apresentando o Jornal Nacional. Eu gostaria de ver uma mulher negra apresentando programas de variedades. Não me sinto representada e o povo brasileiro se ilude bastante com o que se passa na televisão, infelizmente. Então, todo mundo junto para uma mesma comunicação mais plural, que dê conta desse Brasil imenso, dessas falas diferentes, desses sotaques diferentes, desses gestos diferentes. O Brasil precisa ser representado por uma comunicação que dê conta desta grandiosidade, dessa grandeza, dessa beleza que é o Brasil. Os quilombolas, os indígenas, eles fazem parte dessa cultura. E a cultura do Brasil, se não mostra isso, ele não está falando do Brasil. Está falando de outro país que não existe. A comunicação dos meus sonhos é uma comunicação do riso inteligente, da diversidade. Aquela que me traga várias imagens, aquela que me traga diversidade, sabe? Aquela que me traga diferentes pontos de vista, sabe? Chega de unanimidade, chega de monocromia, assim, sabe? É próprio do ser humano, né? Se comunicar. E ela não pode ser propriedade de 5, 6, 9 famílias que ditam o que a gente tem que vestir, o que a gente tem que comer, o que a gente tem que ouvir. Acho que a comunicação ideal seria o povo falar mesmo. Chega, tá na hora de o povo acordar, entende? Para comunicação de informação, sabe? Que liberta. O povo não quer mais só comida, não, sabe? Quer comida, comunicação, sabe? Quer livro, quer arte, literatura. Índio não quer mais apito, quer comunicação de verdade. Eu não sei se tu pensasse ligando a televisão num dia desse qualquer, xingando a programação, sentado no seu sofá, numa preguiça do cão. Porque tudo é tão igual como as pessoas não são. Sempre é o mesmo sotaque, quem dá a informação. E se alguém falou, gente, pode ver que é gozação. Pega o controle remoto, vai de botão em botão, procurando um bom debate ou uma contradição. Pense num troço difícil nessa radiodifusão. Agora liga teu rádio e presta bem atenção. Vai girando o pitoquinho, ouvindo cada canção. Duvido que tu encontre som da tua região. Se fosse ver de verdade como as coisas certas são, era só mudar de canal e ver outra versão. Seja do crime, do jogo e até da votação. A emissora é quem ganha, direito de transmissão. Tá ali porque o Estado lhe cedeu uma concessão, que lhe dá algum direito, mas também obrigação. Só que devia ter regra, não é brincadeira não. Garantir a todo mundo liberdade de expressão. Pelo menos é o que fala. Esse vídeo foi produzido para a campanha Para Expressar a Liberdade, paraexpressaraliberdade.org.br, com a direção de Déia Ferraz e a produção de Laura Lins e fotografia de Luiz Henrique.
tem a realização do Centro de Cultura Luiz Freire com o apoio da Fundação FOR. O 20 de setembro está chegando e com ele uma série de assuntos relevantes da história a serem descontraídos no imaginário da cultura gaúcha. Partindo de uma análise profunda e clara sobre o real significado da chamada Revolução Farroupilha, confira a entrevista com o educador Francisco Vitória. O 20 de setembro é um momento onde o ser telúrico de todo gaúcho surge. Seja em defesa da tradição, seja buscando dar um entendimento maior para isso. De todo modo é isso mesmo, o gaúcho ele é telúrico, ele tem amor à sua terra, e a grande controvérsia que há no Rio Grande do Sul é exatamente a leitura, ou pelo menos a leitura oficial que se tem sobre o que é chamado Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. A discussão começa exatamente na questão do ser uma revolução. Mesmo que os farrapos tivessem vencido, não seria uma revolução porque continuaria no poder o mesmo grupo que já dominava antes. Então, é difícil chamar de revolução esse momento. Assim como a própria questão Farroupilha ou farrapos, que o que é colocado na história oficial é que em função de, enfim, 10 anos de luta, no final os soldados, né, gaúchos que defendiam o Rio Grande do Sul, esses soldados já não teriam mais uma roupa em condições, uma farda em condições, então estariam todos esfarrapados. Na verdade, o farrapo, o farroupilha, era, naquele momento, uma denominação a todo aquele que defendia ideias liberais. Esses eram os farrapos. O liberalismo do Brasil daquele momento se dividia entre moderados e exaltados. Então, é claro que como a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, como ela trazia em si as ideias liberais, os próprios comandantes desse momento eram liberais, um liberalismo até ali, é claro que ficou sendo chamada de Revolução Farroupilha, Guerra dos Farrapos, dessas formas, ou uma ou outra. E a Revolução Farroupilha, claro, feita pelas camadas altas da sociedade, e a partir daí até a forma de conclusão desse momento aqui no Rio Grande do Sul foi totalmente diferente do resto do Brasil. Basicamente, o que os liberais gaúchos buscavam era uma autonomia maior, né, do que a Constituição lhes dava. Duas coisas, eles queriam poder nomear o interventor da província, eles buscavam, digamos, afrouxar um pouco a Constituição e principalmente tirar da Constituição o poder moderador, que era o poder do imperador, e a partir daí juntou também uma questão econômica. O charque produzido aqui em Pelotas mesmo, foi um charque que perdeu em qualidade e perdeu o mercado. Na medida em que o charque do prata, ele, além de já ser naquele momento industrializado, ele chegava aqui com uma maior qualidade e com um preço menor, na medida que a taxação aqui para o nosso charque era muito alta. Podemos dizer sobre os farrapos que não houve, quer dizer, não tinha no momento do início a intenção separatista. O próprio Bento Gonçalves, ele não era um separatista, então o separatismo ele vai vir com muita discussão entre os líderes dessa revolta, até que se chega então à República. Claro que aí surge uma Constituição que é uma Constituição liberal, onde não existe, por exemplo, a ideia de se fazer a abolição da escravatura, ainda que os negros tenham sido chamados para participar dessa guerra. Eu até gosto de fazer um parêntese, porque muito da fama de Pelotas, essa fama que, enfim, de norte a sul se conhece de Pelotas, começa exatamente aí. Há um momento onde os revoltosos do Rio Grande precisam de dinheiro e de homens. Pelotas mandou o dinheiro, aliás, Pelotas mandou dinheiro seja para as forças revoltosas do Rio Grande, seja para as forças legalistas do Império, para não ficar mal com um ou com outro. Os ditos homens de Pelotas foram mandados para a Europa.
E aí Pelotas fica com aquilo que naquele momento não era considerado gente, era apenas enfim, era uma coisa, eram os escravos. A partir daí, os escravos de Pelotas, Canguçu, Piratini, enfim, aqui desse entorno, eles começam a ser preparados para a eventualidade de uma participação nesse processo. E a forma como eles foram seduzidos, digamos assim, se deu a partir da promessa de, ao final desse processo, ter a liberdade. Então nós temos forças diferentes nesse momento. Temos os liberais buscando aumentar a sua dominação e temos os escravos que estão lutando mesmo em nome da liberdade. Então são duas coisas, são duas intenções diferentes. Podemos dizer que a dita Revolução Farroupilha, não foi algo que pudesse durar 10 anos. Quer dizer, em 1, 2 anos, as forças já estavam enfraquecidas, as condições de luta financeiras, inclusive, já estavam enfraquecidas. E aí foi exatamente a entrada dos lanceiros negros que permitiu que tivéssemos, né, todo esse tempo de luta. Claro que também esse tempo de luta tem a ver com os conflitos que estavam acontecendo no Norte e Nordeste. E a partir daí a gente pode observar que a forma de terminar esses conflitos foram bem diferenciados a partir do poder central. As revoltas populares, seja do Maranhão e principalmente a cabanagem, elas foram concluídas na força mesmo. Muitas pessoas, um número muito grande de pessoas foi morto nesse processo. Já aqui no Rio Grande do Sul foi algo diferente, porque eram liberais, se conheciam, se respeitavam, e aí a negociação durou algum tempo, mas porque se buscava algo que mais ou menos satisfizesse os dois lados. O motivo principal que fez com que durasse mais tempo, até que se chegasse à paz de Ponte Verde, foi exatamente o que fazer com os escravos. Enfim, a luta terminada, o tratado de paz assinado, e agora havia a promessa de libertação. Mas, de todo modo, essa promessa não era interessante para os revoltosos do Rio Grande e nem era interessante também para o poder central. O que acontece aí é o que se chama de traição, a traição de porongos, que é uma situação onde os soldados, naquele momento, são colocados num espaço onde muito dificilmente eles poderiam, se fosse atacado, se defender. Como a guerra, a priori, pelo menos para os soldados, já havia terminado, eles desarmaram esses soldados. E a partir daí os soldados foram atacados e não tiveram a menor possibilidade de defesa. Esse ataque foi ordenado, né, ou construído por Davi Canabarro, que é uma figura, me parece que Davi Canabarro, junto com Bento Gonçalves, são as duas figuras que se mantêm, né, são as duas figuras mais conhecidas entre os chefes do movimento. Sobre Bento Gonçalves tem essa discussão, quer dizer, era um liberal. Os escravos eram vistos como propriedade, e a propriedade é algo sagrado para os liberais. Então, o próprio Bento Gonçalves, quando morre, ele deixa no seu testamento um número de escravos. Ele não havia libertado os seus escravos. E o Davi Canabarro é essa discussão entre a história oficial, que é a história dos vencedores ou dos dominadores, e a história, né, que é falada pelos populares, enfim, pelos que são dominados nesse espaço. O Davi Canabarro, visto por quem busca revisar esta história que é contada, o Davi Canabarro é colocado, há documentos assinados com instruções de como deveria ser feita a operação. Para o Davi Canabarro, que estava junto com os soldados, havia uma possibilidade de fugir daquele local, e foi isso que aconteceu.
A importância do negro nessa luta, essa importância, ela não chega a ser aceita pelos tradicionalistas em termos de história. Essa tradição, né, principalmente é o que a gente vai ver agora no 20 de setembro, é uma tradição onde há o machismo, sim, onde há discriminação, sim. Enfim, a guerra foi concluída. E aí é difícil mesmo a gente poder entender essa comemoração toda. Né? No Brasil todo se fala como é que vocês comemoram uma derrota. Porque se pode dizer, e se diz, e foi dessa forma negociado, se fala em paz honrosa. Paz honrosa é ser campeão moral. Não ganhou nada, mas também para não sair tão mal, se fez esse acordo. Os farrapos entraram nesse processo por questões políticas, por querer nomear o seu próprio governo da época, e não tiveram isso no final do processo. Os farrapos buscavam uma modificação na Constituição, com a retirada do poder moderador, também não conseguiram isso. Buscaram diminuir o imposto sobre o charque e também não conseguiram isso. Então, efetivamente, essa paz honrosa, na lógica da intenção inicial, ela demonstra mesmo que os liberais fizeram um acordo para que ninguém aparecesse como vencedor ou perdedor nesse processo. Até porque, se a gente vai ver, em seguida vem a chamada Guerra do Paraguai, que efetivamente não foi a Guerra do Paraguai, foi a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, e os soldados rio-grandenses eram necessários nesse momento. Por isso essa pressa toda em fazer o acordo de paz, e por isso esse acordo de paz feito de forma honrosa. Essa é uma possibilidade de se ver, né, esse processo todo. Para concluir, parece-me que só quem deu importância para a participação dos negros, dos lanceiros negros nesse processo, foi Garibaldi, que já na Itália vai fazer um relato onde coloca a bravura, a disciplina, a disposição de luta dos soldados farroupilhas, e é claro que nesse momento ele está se referindo aos lanceiros negros, né, pela forma como conseguiram manter durante todos esses 10 anos, durante todos aqueles 10 anos, a forma como conseguiram manter essa luta. No quadro cultural de hoje, você segue conferindo artistas locais. O programa Nossa Luta tem buscado o destaque da nossa arte, compreendendo que a cultura daqui também merece ser reconhecida e valorizada. Conheça mais um artista no quadro cultural de hoje. Acho que a música, que nem diz o meu professor, talvez seja uma das ciências mais exatas que a gente conheça, porque não existe mais ou menos tocar uma nota, mais ou menos acertar um ritmo, ou é ou não é. Convidado do quadro cultural de hoje, o instrumentista e professor de música, Luiz Brito. Luiz, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Tu toca violão, cello, violão, percussão e bateria. Mais ou menos. O violão, na verdade, é uma formação que a universidade me permitiu, né, estudar, então já tenho um conhecimento melhor. O violoncelo é uma coisa muito nova, assim, estou começando a estudar, pela falta de professores e tal, a gente fica se juntando num grupo pequeno, tentando se manter, mas é uma coisa difícil. Mas estamos conseguindo, né? E felizmente tem as orquestras aqui que nos ajudam bastante, né? Que a gente consegue ali trocar informações com os colegas e livros e tal, assim. É um bom movimento que tem aqui, então facilita bastante, né? E atualmente na educação, né, musical, e com muito prazer, assim, de trabalhar. Eu adoro trabalhar prefiro trabalhar com criança e com idosos até, seja, é uma preferência que eu tenho, mas a gente...
professor de música, como que tu vê o sistema da educação relacionada à arte no Brasil? E essa parte aí já é mais difícil já, né? Eu acho que as escolas não sabem muito bem o que fazer com a música ou com a arte, ou se tem alguma, né, se ela serve para alguma coisa, como fazer, como adequar ela nos trabalhos escolares. Mas não sei se o colégio tem estrutura, né? Eu acho que as leis são criadas primeiro, são impostas, né, para a sociedade, sem haver uma preparação. Acho que o colégio é essencial que se trabalhe todos os tipos de artes no colégio, não se opte só pela música e se descarte outra coisa. Eu acho que todas integradas têm uma função muito forte, né? Mas eu acho que separando as coisas, né? Que nem tu optar entre a matemática e a física, né? Eu acho que não teria nenhum sentido. E as escolas teriam que estar preparadas, ter uma sala de música, ter um bom piano, ter professores de músicas bons formados, né? Aqui em Pelotas a gente tem um teatro fechado, não temos uma casa de cultura. Realmente. Como que é a realidade para vocês músicos, ainda que tu sobreviva da música, o que falta do poder público? O 7 de abril tá fechado, é um absurdo, né? Isso aí nunca poderia ter chegado a um patamar desse. O teatro, que quando estava em funcionamento era o mais antigo do país, e tinha um equipamento de luz e palco lá fantástico. Eu pude trabalhar 2 vezes, pude operar aquela mesa de iluminação deles, fazendo iluminação e palco. Pude tocar no teatro também com pessoas que estão lá trabalhando, estão lá esperando, né, famílias, aí tá tudo esperando, e o teatro lá fechado, né, e isso aí, uma casa de concerto, né, uma sala de concerto boa dentro de Pelotas, né, eu acho que essas coisas, esse é o apoio que a prefeitura tinha que dar em verbas essas que são liberadas pelo governo federal e são liberadas dentro de projetos, que tem que existirem esses projetos, tem que ter alguém dentro da Casa de Cultura que seja especialista nisso, que coloque a cidade nesse patamar. As pessoas têm que exigirem dos seus políticos, né? Tem que cobrarem, tem que ver o que os seus políticos estão fazendo, tem que exigirem que dentro das políticas que eles estejam fazendo para se reelegerem, esteja como prioridade também a cultura. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube. Coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.